Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44. Que bom que você veio à casa de Deus. Hoje pela manhã nós tivemos aqui, recebemos uma palavra do Senhor. Às 17 horas também tivemos um culto e agora outro. Você já imaginou, amados, como que nós faremos daqui uns dias? A cidade de Águas Claras está crescendo cada vez mais. Quando você está chegando em Águas Claras por cima e você olha para Águas Claras, você vê ainda quantas construções ainda acontecerão aqui em Águas Claras. Quantas pessoas estão chegando ainda, vão chegar. Eu já posso ver que daqui uns dias, imaginar que daqui uns dias nós teremos que criar cultos talvez das 10 às 11, não sei, das 3 às 5, não sei, porque existe uma carência muito grande no coração do homem, existe uma necessidade muito grande no coração do homem, querido, e vocês vão entender isso. Não pense que as pessoas que não têm igreja, pessoas que ainda não conhecem Jesus, não pense que essas pessoas, elas são felizes como nós somos. Talvez falte algo na sua vida, mas você é feliz. E quando falta algo na vida de certas pessoas, elas deixam de ser felizes. O que não pode faltar na nossa vida é a presença do nosso Deus. Aleluia. Amém, querido? Então abra sua Bíblia, Isaías capítulo 44. Versículo 3 e 4. Louvado seja o nome do Senhor. Nos diz a palavra de Deus: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Agora coloque a sua Bíblia aí no seu colo, né? Faça assim com as suas mãos, por gentileza, e eu quero ministrar essa palavra sobre a tua vida, porque nós somos não aquilo que o mundo diz que nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Aleluia. Nós não devemos acreditar no que as pessoas dizem lá fora, nós temos que acreditar no que a palavra de Deus diz para as nossas vidas. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia, receber essa palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, queridos, o ser humano, nós somos seres humanos. Oh, novidade. Pois é, nós somos seres humanos. E nós temos necessidades, nós temos desejos. Quantos desejos nós temos? Mas a verdade é que todo ser humano, ele tem dois desejos fundamentais para a sua vida. Dois desejos, não esqueçam disso. Quando você olhar para uma pessoa, amanhã mesmo, quando você sair da sua casa, ou hoje, quando você sair desta igreja, você vai encontrar pessoas na rua, você vai encontrar pessoas pulando, se divertindo, até talvez bebendo, meio caindo, cambaleando, mas saiba de uma coisa, mesmo naquela situação, aquelas pessoas que estão lá, elas também têm dois desejos que são fundamentais para as suas vidas. Não existe pessoa que não tem desejo, principalmente esses dois desejos. Pastor, mas fala logo que desejos são esses. Eu vou falar para você qual é o primeiro desejo. O primeiro desejo é o desejo de ser perdoado, é o perdão. Porque todos nós erramos, todos nós tropeçamos, todos nós caímos, e nós temos o desejo, o anseio de sermos perdoados. Nós queremos ter a nossa dívida paga. O ser humano, ele tem esse desejo na sua alma.
E é por isso que ele tenta procurar algo e mais algo em outros lugares e não encontra, porque eles tentam saciar o desejo da sua alma com tantas coisas que não preenchem, mas na verdade o desejo que o ser humano ele necessita, ele precisa, é de perdão. E sabe o que Deus faz, sabendo como Ele é Criador, Ele que nos criou, Ele que nos formou? Sabe o que Deus fez, sabendo do nosso anseio, da nossa necessidade? Ele pega o melhor que Ele tinha, Ele pega o seu Filho amado, Ele pega o Senhor Jesus e fala: filho, aquelas pessoas, a humanidade, a minha criação, ela tem um desejo muito grande, ela tem um desejo de perdão, então vai lá, morre por eles, se sacrifique lá no Calvário, dê a sua própria vida e derrame o seu sangue para perdoar os pecados dele, porque não tem como os pecados da humanidade serem perdoados através da sua vida. Então Jesus ele vem, ele morre em nosso lugar, ele sofre, ele padece, ele derrama o seu sangue, e todo aquele que aceita Jesus como Salvador e como seu Senhor, os seus pecados são perdoados. Aleluia. Quantos tiveram seus pecados perdoados aqui? Levante a sua mão, adore a Deus, aplauda o nome dele, aleluia. Você lembra o dia da sua conversão? Você lembra quando alguém te convidou para ir à igreja? Você talvez foi até resistente. Aí você começou indo à igreja, começou gostando da igreja. Quando eu comecei a ir à igreja, eu cheguei para minha avó crente, falei: vó, estou indo à igreja. Ela falou assim: você está gostando de alguém, de alguma menininha lá na igreja? Eu falei: não, estou gostando de Jesus. Aleluia. Estou começando a gostar de Jesus, vó. Estou começando a me apaixonar por Ele. Eu estou começando a entender o sacrifício dele na cruz por mim. Queridos, Deus, sabendo desse anseio, desse desejo de sermos perdoados, Deus então Ele envia Jesus para nos salvar, para nos resgatar. Agora, seria uma obra talvez inacabada se Deus enviasse Jesus para nos salvar e nos largasse no mundo. Falar: agora você foi salvo, os seus pecados foram perdoados, agora se vira, vai aí, se vira. Mas Deus não é isso. Deus não é isso. Aí entra o segundo anseio da humanidade. O primeiro, o perdão. O segundo é a bondade de Deus. Nós necessitamos da bondade de Deus. E Deus, para materializar, digamos assim, essa bondade, sabe o que Ele faz? Ele envia o Espírito Santo, o próprio Deus, para morar em nós. Ele, olha só, coisa linda, que coisa maravilhosa, né? A gente tem vontade de ser perdoado, então Ele envia Jesus. E Ele, sabendo que a gente vai precisar de ser forte, e a gente não tem capacidade para sermos fortes o suficiente para enfrentarmos a adversidade da vida, e a bondade de Deus, então Ele fala assim: olha, já vocês foram salvos, agora eu preciso enviar o Espírito Santo, o Consolador, para te auxiliar vocês, para fortalecer vocês. Então Ele envia o Espírito Santo para morar em nós, para habitar em nós. Ei, olha para a pessoa do seu lado e fala assim: ei, você tem o Espírito Santo? Que bondade é esta, querido? Que Deus é esse que deixa a sua glória, que morre por nós, que dá a sua própria vida, e quando nós o aceitamos, ele começa a habitar nesse vaso, nessa casa frágil. Isso é bondade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele chama isso de dádiva indescritível. Você consegue descrever a bondade de Deus? Você consegue escrever ou desenhar ou falar? A bondade de Deus é indescritível, queridos. Não existem palavras suficientes para descrevermos a bondade de Deus. Mesmo tendo um coração grato, como nós cantamos hoje, nós temos um coração grato, mas mesmo assim ainda é insuficiente para nós declararmos toda essa bondade de Deus, expressarmos toda essa bondade do Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! A grande dádiva do perdão acrescenta a grande dádiva do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é a fonte que satisfaz a nossa necessidade. Ele dá o seu próprio Filho para nos perdoar, e por bondade Ele nos dá o Espírito Santo para morar em nós. Charles Spurgeon um dia ele disse: é mais fácil um leão se tornar
vegetariano. Imaginem o que Charles Spurgeon disse: é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que um pecador se converter sem o auxílio do Espírito Santo. Não há conversão, queridos, e você vai entender daqui a pouco o que eu estou dizendo. Não há conversão sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Não há conversão sem aceitação de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Resumindo tudo o que eu disse, você precisa de Jesus para a sua vida eterna. E você precisa do Espírito Santo para a sua vida interna. Pensem nisso. Nós precisamos de Jesus para alcançar a vida eterna, e o Espírito Santo para gerar essa mudança interna em nós. E o capítulo 1 e 2 do livro de Atos nos fala de 4 verdades fundamentais acerca do Espírito Santo. E eu quero compartilhar com vocês hoje sobre justamente isso, sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em primeiro lugar, se você olhar para o livro de Atos do capítulo 1, você vai ouvir Deus, você vai ler Jesus falando antes de subir aos céus. Depois que ele é ressuscitado, ele encontra com os discípulos. Então ele faz uma promessa. No livro de Lucas, no capítulo 24, se não falha a memória, ele faz uma promessa e ele repete essa promessa em Atos, logo no início. Ele fala assim: olha, ficai aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E no versículo 8 ele fala: mas recebereis poder sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Queridos, vejam, Deus ele faz uma promessa. Então existe uma promessa do Espírito Santo para as nossas vidas. Jesus ele prometeu aos discípulos, e os discípulos então eles ficaram em Jerusalém, e Jesus fala: olha, não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos dessa promessa. E então é o desejo do Senhor Jesus que os discípulos fossem revestidos de poder. E os discípulos talvez estavam influenciados por aquela visão terrena, materialista, achando que Jesus estava falando de algo aqui da terra. E Jesus então Jesus volta: não, vocês vão ser revestidos de poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esta promessa, querido, se cumpriu no dia de Pentecostes. Está lá no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28, e também no próprio Atos, capítulo 2, quando Deus faz uma promessa e ele cumpre a promessa. Agora, antes da promessa ser cumprida, pense, queridos, em segundo lugar, o outro fundamento que eu quero que vocês entendam é a busca do Espírito Santo. Jesus ele faz uma promessa aos discípulos. Os discípulos então se reúnem, aproximadamente 120 pessoas, eles ficam reunidas no cenáculo. Mas eles não ficam parados, eles não ficam esperando, eles não ficam preocupados quem é que vai ganhar a escola de samba que vai ganhar esse ano. Não, eles não ficam preocupados se o time deles vai subir ou vai cair para a segunda divisão. Eles não ficam falando da vida dos outros, não. Eles não ficam preocupados com isso, ou então eles não ficam parados contando lorotas, não. Diz a Bíblia que eles ficam orando, queridos, aleluia. Eles ficam buscando Deus, eles ficam buscando o Espírito Santo. E ali eles começam então a buscar o Espírito Santo. A Bíblia fala que Maria também, os irmãos de Jesus estavam ali, eles estavam buscando a Deus, estavam orando. E nesta oração eu quero destacar 3 características fundamentais que serve para você, que te chama a responsabilidade. Primeiro, a oração que eles fizeram foi uma oração abrangente, ou seja, todos estavam comprometidos em buscar o Espírito Santo. Você já imaginou uma igreja aqui em Águas Claras, todos comprometidos com o Espírito Santo? Você já imaginou uma igreja toda comprometida em buscar o poder do Espírito Santo? Você já imaginou as crianças desta igreja comprometidas em buscar o Espírito Santo? Você já imaginou os adolescentes, os jovens, os solteiros, os homens, as mulheres, os casais, todas as famílias comprometidas em buscar o Espírito Santo?
Querido, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa é o que Deus irá fazer se nós nos comprometermos em buscar o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não está reservado somente para pastor, não. O poder do Espírito Santo não está reservado somente para o ministério de intercessão, não. O poder do Espírito Santo está reservado para todo aquele que busca, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Espírito Santo, adore o Espírito Santo, aleluia. Eles estavam comprometidos, mas uma outra característica é que eles foram perseverantes. Diz a Bíblia que eles perseveraram em oração, eles não esmoreceram. Muitas vezes, querido, nós queremos orar, mas daqui a pouco a gente começa a desanimar. A Bíblia fala que aqueles irmãos, eles buscavam, estavam em uma expectativa muito grande do que Deus iria fazer na vida dele. Querido, deixa eu dizer uma coisa, viva a expectativa de Deus todos os dias da sua vida. Viva a expectativa, acorde de manhã e fale: bom dia, Espírito Santo, o que é que você tem reservado para mim neste dia? E fica ali, trabalhe, estude, mas fique na expectativa de que o Espírito Santo vai fazer algo na sua vida e através da sua vida. Aleluia! Crie essa expectativa, persevere. Louvado seja o nome do Senhor. A outra característica é que a oração foi unânime. Todos tinham um só objetivo, uma só motivação, que era buscar o poder do Espírito Santo. Querido, que igreja poderosa era aquela? Imaginem, onde todos buscavam o poder do Espírito Santo. Eles foram obedientes à palavra de Jesus. Jesus, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Primeiro, a promessa foi dada. Segundo, eles começaram a buscar. Terceiro, aleluia, em Atos do capítulo 2, vocês vão ver que houve um derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E diz a Bíblia, queridos, que o Espírito Santo foi derramado sobre todos. E os discípulos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas. Eles foram cheios do poder de Deus. O Espírito Santo veio como fogo sobre eles. Algumas pessoas foram atraídas por aquele poder, por aquele movimento. Deixa eu dizer uma coisa, eu creio que ontem muitas pessoas que passaram por Águas Claras foram atraídas pelo movimento que aconteceu nesta igreja. Muitas pessoas serão atraídas pelos movimentos que Deus realizará nesta igreja, através da minha e da sua vida. Você pode concordar comigo e dizer amém por isso? Amém. Aleluia! As pessoas foram atraídas por aquele poder de Deus. Pessoas cheias de curiosidade, ceticismo, preconceito, zombaria. O milagre atraiu as pessoas. Vejam, queridos, o milagre atrai, é grande até hoje. O milagre atrai pessoas. Mas foi a pregação da palavra de Deus que mexeu com o coração daquelas pessoas e que aceitaram Cristo como Senhor e como Salvador das suas vidas. A mensagem de Pedro foi cristocêntrica. Se vocês observarem, a mensagem de Pedro não prometeu nada, a não ser a vida eterna. A mensagem de Pedro foi muito simples, porém foi cristocêntrica. Oração e pregação no poder de Deus precisam ser as marcas da nossa igreja, queridos, da nossa igreja. Em quarto lugar, a vida cheia do Espírito Santo. Imagine aqueles homens, aqueles discípulos, com medo, porque Jesus havia morrido, e a perseguição havia começado. Então eles ficam ali reunidos, escondidos, orando com medo, e Deus então o reveste de poder do Espírito Santo. Aqueles homens que estavam com medo de sair, por serem presos, agora eles estavam sendo presos, porque já não tinham mais medo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A vida daqueles homens impactou muitas outras vidas. O mundo daquela época foi impactado pela vida daqueles homens, cheios do poder e da unção de Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, ela tem bons testemunhos dos de dentro e para com os de fora. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela cresce em conhecimento, ela cresce na graça.
Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem simpatia dos homens e a aprovação de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, aleluia, ela está firme na palavra de Deus, nas doutrinas, no engajamento na oração, na comunhão, na adoração, uma adoração fervorosa e um testemunho irrepreensível. Uma igreja cheia do Espírito Santo, aleluia, ela tem poder para fazer coisas tremendas aqui na terra. Ela cresce em santidade, ela cresce também em número. Ela se torna embaixadora de Deus na terra e também ela promove uma grande festa no céu. Uma igreja cheia do Espírito Santo. E nós temos essa necessidade, queridos. Só que a gente tem dificuldade de entender ou de aceitar o poder do Espírito Santo na nossa vida. Primeiro, o medo do entusiasmo. Nós ficamos com medo porque às vezes nós tivemos alguma experiência no passado, a gente viu pessoas que usavam esse falso poder e a gente viu muitas palavras, muitas coisas que prometeram para nós e não aconteceram e a gente fica frustrado com esse poder. Eu quero dizer para você, o poder de Deus, ele não frustra ninguém. Aleluia, infelizmente algumas pessoas não crescem e ficam meninos na fé e fazem coisas e atribuem isso ao poder do Espírito Santo e a gente acaba não acreditando mais, nós não somos mais entusiasmados pelo poder de Deus porque lá atrás alguém prometeu e nada aconteceu para nós. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o que Deus promete Ele cumpre na sua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vivo o poder de Deus, eu quero o poder de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, e o poder de Deus mexe com as nossas emoções. Mexe com as nossas emoções. O poder de Deus nos faz chorar na presença dEle. Não chorar de tristeza, mas de alegria. Deus, Ele mexe com a nossa alma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus trabalhar nas suas emoções, querido. E realmente o Espírito Santo, Ele encontra oportunidade para trabalhar em nós, quando nós nos tornamos pessoas mais sensíveis. Eu até falei no primeiro culto. No início da minha vida cristã, eu dobrava os meus joelhos e eu ia orar. E eu falava para Deus, Deus, eu não saio daqui enquanto eu não derramar uma lágrima na tua presença. Mas porque a gente cresce, né? A gente aprende. Os cabelos caem, a barba fica branca e por aí vai. Estou lutando, tá, gente? Estou lutando. Queridos, entendam isso. Eu buscava a Deus e falava, Senhor, enquanto eu não derramar uma lágrima, eu não saio daqui. Eu ficava horas, minutos, horas ali orando, enquanto eu não chorava na presença de Deus. Eu não me levantava. Eu entendi que você não precisa chorar para achar que Deus está recebendo a sua oração, não. Mas você precisa abrir o seu coração, ser sensível ao Espírito Santo, para que Ele possa te encher, falar o teu coração. Isso é necessário. Eu não posso chegar diante do Espírito Santo, fala comigo, tá, eu vou manter aqui minha vida assim, não vou abrir meu coração para você, o Senhor não vai mexer com as minhas emoções, porque eu sou um cara muito racional. Ei, deixa um pouquinho a racionalidade de lado, e deixa o Espírito Santo, seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas que têm medo do Espírito Santo, como se ele fosse te pegar e fazer você. Não, o Espírito Santo, ele é educado. O Espírito Santo, ele gera poder. Poder para vencer o pecado. Poder para pregar a palavra. Aleluia, para viver de cabeça erguida nesse mundo tão pecador. Não se contaminar com este mundo. O poder do Espírito Santo faz isso nas nossas vidas, queridos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ser antipentecostais. Nós não podemos. Nós não podemos ser anti-espirituais. Nós não podemos ser anti-Espírito Santo. Queridos, a teologia é uma bênção, mas somente o conhecimento da teologia não basta. Não basta. A nossa igreja, graças a Deus, ela tem uma boa doutrina. Ela tem. Mas se ela não for regada com o óleo do Espírito Santo, tornamos como a igreja em Éfeso. Uma igreja ortodoxa, operosa, mas sem amor. Vejam, nós temos que melhorar a nossa teologia, temos. Mas nós não podemos pregar uma teologia sem a unção de Deus.
A igreja ela precisa recuperar essa autoridade. Ela precisa buscar a presença do Espírito Santo, porque muitos falam de poder, mas poucos têm o poder. Vejam que Elias era um homem de Deus, ele tinha verdade na sua boca, ele tinha autoridade do Espírito Santo. Hoje muitas pessoas querem usar a palavra, mas não têm autoridade. O bordão profético na mão de Geazi não curou ninguém, mas na mão de um profeta Eliseu ressuscitou um jovem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, preste atenção. No final do século 17, no começo do século 18, a igreja começou a se sentir, percebeu que estava perdendo a sua autoridade. Então ela resolve fazer um estudo para resgatar a sua espiritualidade. E ela então muda as suas mensagens. Elas dizem então, as igrejas daquela época, falam assim, não, nós temos que voltar, nós temos que buscar, nós temos que restaurar a autoridade da igreja. Então eles separam os líderes da igreja, os pregadores da igreja. Eles colocam roupas diferentes nos pregadores da igreja. Eles distanciam os pregadores do povo. Eles separam os pregadores do povo, colocam uma roupa diferente. Eles criam um púlpito, eles elevam o púlpito um pouco mais para cima, para que o pregador fique acima da multidão. Isso não traz poder. O que traz poder é uma vida na presença de Deus. Aleluia, podem aplaudir o Senhor. Vocês podem dobrar a altura deste púlpito, mas se não tiver unção na vida do pregador, não vai fazer diferença nenhuma. Vocês podem botar as melhores roupas, botar aqueles anéis enormes, aqueles sapatos preto e branco, uma faixa branca aqui, entendeu? Botar as maiores bíblias. Se não tiver unção na sua vida, não vai fazer diferença nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitos estão preocupados com a publicidade, como causar impacto, propaganda, programas de televisão, de rádio, mas disso nada vai adiantar se não houver o poder de Deus na vida do povo, na vida da igreja. Queridos, existe uma necessidade de conhecer o ministério do Espírito Santo na vida da igreja. Ei, você tem o Espírito Santo de Deus, e essa pessoa que mora em você tem um ministério, ele quer te usar, ele quer te abençoar, ele quer fazer de você uma bênção, um instrumento dele, nas mãos dele, para a glória e louvor do nome dele. Existe um ministério na vida do Espírito Santo, querido. Qual é o ministério, qual é a função do Espírito Santo na vida da igreja? Qual é a função do ministério na vida na sua vida? Deus, Ele é bom e Ele então deu o Espírito Santo para habitar em você, para fazer morada em você. E Ele disse, olha, Ele vai habitar com vocês, Ele vai habitar com vocês, vai fazer morada em vocês. Aleluia. Ele diz, olha, não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar vou rogar ao Pai para que mande o Consolador para habitar em vocês. E Deus então faz isso, Jesus ele faz isso, Ele ora, o Pai manda esse Consolador que é o Espírito Santo, mas não é somente para ficar guardadinho aqui não, gente. O Espírito Santo é Ele quem convence o homem do pecado. Aleluia. Não há arrependimento sem ação do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não há arrependimento sem ação do Espírito Santo. Há muito ajuntamento hoje e pouco quebrantamento, queridos. Entendem isso? Existem muitos ajuntamentos e pouco quebrantamento. E nós não queremos isso para a nossa igreja. Nós não queremos isso para a nossa cidade. Nós queremos uma igreja prostrada de joelhos na presença do Senhor, se quebrantando, se enchendo do poder do Espírito Santo. Aleluia. Porque assim nós faremos diferença na nossa cidade, no Distrito Federal e na nossa nação. A gente tem visto tanta coisa, pessoas que se dizendo ser cheios de Deus, crentes, fazendo tanta besteira. Nós não vamos mudar a nossa geração se nós não arrependemos dos nossos pecados, quebrantarmos diante do Senhor e deixar o Espírito Santo moldar e mudar a nossa vida. O Espírito Santo é Ele quem nos regenera. Eu disse para vocês, nós precisamos de algo para continuar na presença de Deus, e Deus então pela sua bondade, Ele nos envia o Espírito Santo, e é Ele quem muda a nossa vida.
O Espírito Santo, queridos, ele transforma, ele não faz nenhuma reforma, não, ele transforma. Deus, quando ele te chamou, ele não te chamou para uma reforma, ele não resolveu passar um verniz em você, não. Deus, ele te chamou, colocou o Espírito Santo em você para transformar a sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora o Espírito Santo está em você. O que ele está fazendo em você? Ah, pastor, eu sou muito brava. Fique mansa na presença de Deus. Peça auxílio ao Espírito Santo. Pastor, eu não consigo calar minha boca. Deixa o Espírito Santo controlar a tua boca. Depois chega em casa, no banheiro. Eu te louvo, Senhor, eu te adoro. Você tem que adorar a Deus com a sua atitude, querido. Com seu jeito, com seu gesto. Aleluia. O Espírito Santo é Ele quem nos regenera. Pastor, eu tenho 20 anos de crente. Deixa o Espírito Santo regenerar. Você pode ter 50, ele ainda está louco para te regenerar. Doidinho, Espírito Santo doido, eita. O Espírito Santo, querido, ele é livre. Ele sopra para onde ele quer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes ele sopra para onde nós jamais sopraríamos. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, essa pessoa não. É aquela mesma que eu quero. O Espírito Santo faz isso. Aleluia. O Espírito Santo é soberano, querido. Ninguém pode deter o vento do Espírito Santo. Oh, aleluia. O Espírito Santo, às vezes, ele é incompreensível, porque nós não sabemos para onde ele vai, para onde ele vem. Aleluia. O Espírito Santo é sobrenatural. O homem não pode soprá-lo, nem pode produzi-lo. A Bíblia fala que o que é nascido de carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito, oh, aleluia. Você é nascido do Espírito, querido, aplauda o nome do Senhor, adore o nome dEle. O Espírito Santo, Ele santifica. Você foi chamado. A palavra santo significa chamado para fora. Você foi chamado do mundo, você foi separado para a obra de Deus. Não pense que você vai ser santificado depois que você morre. Ah, morreu, foi bonzinho, agora vamos santificá-lo. Não, a santidade é agora. Deus te chamou para ser santo. E Ele te colocou o Espírito Santo para te ajudar. Aleluia. Você precisa ser santo no seu lar. Você precisa ser santo nos seus negócios. Você precisa ser santo, inclusive, no seu lazer. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, querido, ele transforma o nosso corpo em santuário e habitação de Deus. Olha a bondade de Deus. Olha a bondade de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Israel peregrinava em direção à terra prometida. Quando a nuvem ou a coluna de fogo parava, o povo tinha que parar, montar a tenda, fazer lá todo aquele ritual, colocar lugar santo, santíssimo lugar, e no santíssimo lugar eles colocavam a arca da aliança, a arca da promessa e por aí vai. E aquela arca representava a presença de Deus. E tinha todo aquele ritual, somente o sumo sacerdote poderia chegar até lá e oferecer, espargir o sangue em favor do povo. Mas quando Jesus, olha a bondade de Deus, quando Jesus morre, a Bíblia fala que o véu do templo se rasga, aleluia, de cima a baixo. E todos quanto agora podem ter acesso à presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a presença de Deus agora já não habita mais em tabernáculo, não habita mais na arca da aliança, não. A presença de Deus agora habita em você. Você é morada, você é templo do Espírito Santo de Deus. Diga para a pessoa, parabéns, você é morada, você é casa do Espírito Santo de Deus, aleluia. Agora, existe uma outra perguntinha. O que você está fazendo desta casa? O que você está fazendo desta habitação? Se Deus habita em nós,
Tá aí uma frase boa para você colocar hoje quando você sair do culto. Você vai colocar lá no seu Facebook, sei lá onde, no seu Twitter. Olha que frase linda, queridos. Seu corpo é um templo. Sua vida, um culto. Suas ações, uma liturgia. O seu corpo é um templo. A sua vida é um culto. Você não cultua a Deus somente aqui na igreja. Você cultua a Deus onde você está. A sua vida é um culto, entenda isso. No seu trabalho você é um culto. Quando as pessoas entram lá no seu trabalho e te veem, eles te veem cultuando a Deus. Eles olham para você e veem a presença de Deus em você. A sua culto, a sua vida é um culto e a sua atitude é uma liturgia. Será que alguém poderia olhar pelas suas atitudes e falar assim, puxa, que liturgia legal? A gente sempre faz isso, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente começou essa igreja aqui, alguns aninhos atrás, eu estudei igrejas. E uma das igrejas que se tornou referencial para mim, aqui em Brasília, foi a Nova Vida do Guará. Pastor Newton. Eu estudei a liturgia do culto. Eu queria saber como que era a liturgia do culto, até porque eu vim de uma Assembleia de Deus que tinha uma liturgia diferente da Nova Vida. Eu visitei igrejas em São Paulo, a PIB de São José dos Campos. Eu entrei no site da PIB de Aracruz, Espírito Santo. Eu estudei muito a igreja do Morumbi, Batista do Morumbi. E por aí fui estudando para tentar entender e estudar uma liturgia para o nosso culto. Quando nós começamos a nossa igreja, alguém chegou para mim e falou assim, pastor, essa igreja, ela é Batista Assembleia? Eu acho que ela é Batista Assembleia. Porque eu ainda em mim estava indefinido a liturgia do culto. Hoje nós temos uma liturgia, não é a melhor, mas nós conseguimos identificar uma liturgia para a nossa igreja. Assim também é a nossa vida, são as nossas atitudes. Eu copiei. O que é bom a gente copia, né? A gente copia. Será que alguém pode copiar a sua vida? Será que alguém pode copiar a liturgia da sua vida? O Espírito Santo é o nosso intercessor espiritual, queridos. Ele assiste em nossas fraquezas. Ele sabe que nós temos fraquezas, mas a Bíblia fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é quem nos dá vitória sobre o pecado. Entenda isso. Quando você se enche do Espírito Santo, o pecado fica mais distante de você. Você tem menos vontade de praticar o pecado. O pecado te aborrece quando você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte de uma vida abundante. Jesus, ele disse, quem crê nele, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia. Os crentes daquela época em Atos foram cheios do Espírito Santo, viveram uma vida abundante. Sabe o que é ter uma vida abundante? Uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de comunhão, uma vida de testemunho. Isso é abundância de vida. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Quando você aceita Jesus como Senhor, como seu Salvador, você chega todo arrebentado, todo quebrado. Aí você chega na presença de Deus, aceita Jesus como meu Senhor, arrependido. Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele pega um selo e coloca em você. Pá, e fala assim, Satanás, agora você não tem mais propriedade, você não tem mais vez sobre essa vida, porque ela agora está selada, ela é minha. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso, amém, querido? Aleluia. Querido, você foi selado pelo Espírito Santo. Você agora é propriedade dele. Aleluia. Vamos ficar em pé? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós temos pecado contra o Espírito Santo? Temos entristecido o Espírito Santo? Você talvez já foi cheio de Espírito Santo e hoje você não é tanto. Talvez você tenha entristecido o Espírito Santo com algumas atitudes. Lembre-se,
das necessidades do homem: o perdão e o Espírito Santo de Deus em sua vida. São as duas maiores necessidades do homem. E Deus, Ele providenciou isso para você. Você só não recebe se você não quiser. Você só não vence se você não quiser. Talvez você já foi cheio do poder de Deus, hoje você não é mais, esfriou. O seu corpo já foi templo do Espírito, hoje já não é mais. De repente, algumas atitudes suas têm entristecido o Espírito Santo. Nesta noite, o Senhor te trouxe aqui, porque Ele te ama. E Ele quer te encher novamente. Agora, para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa se esvaziar daquilo que talvez contaminou, ou que tirou o Espírito Santo de ser o centro da sua vida. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Ele te chama hoje. Ele te chama. Pastor, eu não consigo ser aquele esposo que eu preciso ser. Eu carrego na minha bagagem mágoas, ressentimentos. Eu tenho até vontade de ser cheio do Espírito Santo, mas eu carrego na minha bagagem frustrações, marcas, cicatrizes. Quem sabe até essas marcas, elas estão expostas, estão abertas, exalando até não um cheiro muito agradável. Mas o Espírito Santo hoje, Ele quer curar essas feridas. Ele quer te encher, querido. Ele quer te encher. Talvez você não tenha tido forças para que realmente o teu corpo seja essa morada, seja essa casa de Deus. O perdão já foi oferecido para você através de Jesus. A bondade também. Só precisa agora de uma decisão sua, para ser uma pessoa diferente, cheia do poder. Amanhã acordar com mais vontade de orar. Amanhã, quando acordar, estar mais disposto a ler a palavra de Deus, adorar ao Senhor, a sair de cabeça erguida, a ter essas expectativas de que o Espírito Santo vai fazer algo na sua vida. Sabe que todos os dias, como eu disse, eu acordo esperando algo de Deus. Deixa eu dizer para você, Deus nunca me decepcionou. Aí você fala: Deus, todos os dias Deus te surpreende? Sim, às vezes Ele me surpreende com um puxão de orelha. Tem vezes que Ele me surpreende com uma perda. Mas em tudo isso, Deus tem um propósito. Em tudo isso, Deus tem um propósito. Agora eu preciso ser cheio de Deus para entender isso e superar tudo isso. Mas também tem dias que Deus, que eu acordo com expectativa, e Deus faz tantas coisas lindas na minha vida. Deus me abençoa. Deus faz acontecer algo que eu menos esperava, coisas que eu de repente nunca pedi para Deus, Deus me dá. Olha a bondade de Deus. Ei, o Espírito Santo, Ele quer fazer morada em você. Ele quer te encher, querido. Talvez o seu casamento, o seu relacionamento está faltando a unção do Espírito Santo, a obediência à palavra de Deus. Talvez no seu trabalho, por que não está dando certo? Por que nada está dando certo no meu trabalho? De repente está faltando Deus, o Espírito Santo, na sua vida. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer renovar a sua aliança com o Espírito Santo? Você quer se esvaziar na presença dEle? Saia do seu lugar, querido, não tenha vergonha. Venha aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida. Deus te chamou para ser cheio do poder do Espírito Santo. Aleluia. Saia do seu lugar, não tenha vergonha. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Minha vida entrego Aleluia. a Ti. Os meus sonhos entrego a Ti. Faz de mim um vaso novo, com coração novo.
vaso de barro em tuas Aleluia. Reconheço que posso errar, mas eu sei. Venha, querido. Que Venha receber de Deus. Venha se renovar na presença dEle. é por causa do sangue que foi derramado. O poder de Deus está disponível a quem desejar, a quem buscar. O Espírito Santo nos fortalece. Senhor do universo, Oh, aleluia! Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Espírito Santo, nós te adoramos. Teu sangue é precioso. Santifica, Pai, estas vidas. Restaura, Senhor. Venceste Transforma. a morte. Restitui, Senhor amado. Estás assentado Oh, aleluia! ao lado de Deus. Senhor, eis aqui os teus filhos. Eis aqui os teus filhos, Senhor, sedentos por ti. O Senhor prometeu em sua palavra que derramaria água sobre terra seca, sobre terra sedenta. Aqui estão essas terras que estão sedentas de ti, Senhor. Agora, meu Deus, derrama esta água que vem do alto, para, Senhor, transformar, para alimentar, para restaurar, para brotar, Senhor. Oh, Deus, faça brotar, Senhor, nesses corações vida, saúde, esperança. Faça brotar em cada coração aqui, Senhor, a tua palavra. Oh, Morreu numa cruz. oh, Teu sangue é precioso. sopra neste lugar, Espírito Santo. Deste amor estás assentado. Obrigado, Espírito Santo, meu amigo. Obrigado, Espírito Santo, meu amigo. Obrigado, Espírito Santo, meu amigo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Queridos, Deus abençoe vocês. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Que o Espírito Santo possa gerar vida, e vida com abundância em vocês. Que Ele possa gerar saúde física, emocional, espiritual na vida de vocês. Que Ele possa restaurar relacionamentos. Que Ele possa restaurar sonhos que um dia foram enterrados.
que Ele possa restaurar ministérios que um dia foram enterrados. Deixe o Espírito Santo restaurar o teu ministério, o teu chamado. Oh, aleluia, 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 aleluia. Amém, queridos? Eu só queria pedir um favor para vocês. Você que ainda não é membro de nossa igreja, a gente ainda não te conhece da forma que a gente conhece os membros, eu queria que vocês acompanhassem. Cadê o pastor Kleber? O pastor Kleber está ali. Só acompanhe o pastor Kleber, só para você, a gente pegar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, para a gente estar orando por você. Você que é já membro aqui da igreja, Deus te abençoe, volte para o seu lugar. Mas que você ainda não é membro da nossa igreja, está nos conhecendo, ou quer conhecer melhor a igreja, procure o pastor Kleber, está ali, ó, está ali, ó. Isso, vai ali. Ele só vai pegar o seu nome, o seu telefone. Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Aleluia, aleluia, aleluia. E forças para caminhar. Aleluia. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem capazes de Aleluia. Glória a Deus. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Aleluia. Glória a Deus. Querido, eu vou dar apenas 2 avisos, mas ainda tem um recado de Deus ainda para a sua vida. Primeiro, ao sair daqui, lembre-se que você pode abençoar o pastor Carlinhos Félix como nós somos abençoados. Adquira ali o seu DVD, o seu CD, vai ser bênção para a sua vida. Compre para presentear alguém também, faça isso. Segunda coisa, amanhã às 19 horas, não esqueça, estaremos aqui com a Daniela Araújo, está ministrando louvor, o pastor Nelson está pregando a palavra de Deus. Traga a sua família, venha para cá, não fique na televisão, não tem nada de bom ali. Santifique os teus olhos, venha para a casa de Deus. A última coisa, o Espírito Santo, Ele nos pediu para ministrar essa música para você. Nós já cantamos ela aqui, mas nós vamos cantar de novo, porque Ele está falando ao seu coração. O Espírito Santo, Ele precisa, Ele é tão bondoso que Ele diz: eu preciso do teu ministério, eu preciso de você, eu quero te usar. E tem um tempinho que você não está sendo usado por mim, e eu quero ministrar essa canção na sua vida. E se você entendeu isso, receba essa palavra e restaure o teu ministério, querido. Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te escolheu. Deus te separou. Olha o que o Espírito Santo está dizendo para você. Olha o que o Espírito Santo está dizendo para você, querido. Talvez nessa estrada você desistiu, você se sentiu machucado, machucada. Você não está só. Deus, Ele quer te usar novamente. Mesmo assim, tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou que nem me enviou. Você
falar. O Evangelho anuncia no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Posso ouvir a tua voz? Eu não vou parar dentro do lugar. Respeitei as lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, com tantas aflições que eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, e eu me lembro grande, eu sou pequenininho. Olha pro lado, ó. Eu sei que Deus não abre mão de ti, não. Fala pra outra. Eu sei que Deus não abre mão de ti, não. Da tua família. Eu sei que Deus não abre mão da tua família, não. Dos teus sonhos. Eu sei que Deus não abre mão dos teus sonhos, não. Eu tenho chamado. Jamais vou me calar. Evangelho anuncia, eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de ti, não. Você tem um chamado.